Estamos na segunda temporada do Eureka, o podcast do programa de pós-graduação em educação da Uniplac, que trata de ciência, pesquisa e educação, não necessariamente nesta ordem. Para quem é novo por aqui, sugiro maratonar a nossa primeira temporada. Tem entrevistas incríveis sobre os mais diversos temas. Os 13 episódios estão disponíveis em diversos tocadores, como Spotify e Google Podcast, e também no canal do YouTube da Uniplac. Segue a gente! Hoje o Eureka recebe a escritora Marlene de Favre, que recentemente lançou mais um livro, o intitulado Crônicas da Incontingência da Clausura, Cotidianos da Pandemia. Aproveito para agradecer o livro que recebi da autora e a dedicatória carinhosa de que as feministas sempre se encontram. Marlene também é professora, historiadora, pesquisadora e colunista no portal Catarinas. Seja bem-vinda, Marlene. Muito obrigada, Suzane. Obrigada pelo convite. Quero agradecer a você por ter me convidado. Quero agradecer a equipe do programa Eureka, um programa muito importante, eu tenho assistido a alguns episódios. E agradecer ao programa de pós-graduação em educação da Uniplac, que aposta, né, numa educação onde as pessoas podem ser ouvidas, e eu acho muito importante a forma como vocês fazem. E muito obrigada, né? Parabéns pelo programa Eureka. Estou à disposição. Professora, para a gente começar nosso bate-papo, no início do seu livro, você conta sobre o impacto das restrições por conta da pandemia e que você estava na casa da sua mãe em Turvo, local em que está agora, inclusive, enquanto conversamos, né? Passou um ano do início da pandemia no Brasil, a situação não melhorou, infelizmente. E eu lhe pergunto, por que escrever sobre o cotidiano na pandemia? Então, quando começou a pandemia, eu tinha vindo visitar minha mãe aqui em Turvo, porque eu me aposentei em janeiro do ano passado, da UDESC, né, que eu fui professora lá até me aposentar, e eu tinha projetos de escrever várias coisas e tal, e estava voltando para Florianópolis dia 18 de março. Só que no dia 17 de março, o mundo caiu, como a gente sabe, vieram as restrições de viagem, e eu acabei ficando quase 2 meses aqui com a minha mãe. E aí, assim, eu sempre escrevi e eu comecei a escrever sobre o que estava acontecendo, o que me acontecia, o que se passava, e eu publiquei uma crônica primeiro no Facebook, e depois o Portal Catarinas pediu para colocar como crônica na minha coluna, e pediu para que eu escrevesse sempre que eu pudesse, se eu pudesse toda semana. Aí eu encarei e passei a escrever todas as semanas para o Portal Catarinas, que é um portal com perspectiva de gênero e feminismo. E desde então até hoje não passou uma semana que eu não tivesse colocado uma crônica nesse portal. Por que escrever, você pergunta? Porque, assim, a pandemia nos assustou, a gente não tinha passado por isso, né? Não estava acostumado com essas restrições, com esse medo, com esse pavor de ser contaminado, com cuidado com a minha mãe, com não sair. A minha mãe não entendia, e eu, né? Então, tudo isso, eu precisava de um lugar onde eu pudesse desaguar as minhas angústias, os meus medos, meus aprendizados, as minhas solidões, as minhas saudades e as minhas dores, né? E o que estava acontecendo no Brasil e no Estado sobre as mulheres, porque eu sou feminista desde sempre, né? Tudo que eu escrevo não poderia ser diferente. As mulheres estão presentes, a violência contra as mulheres é sempre um grito e um lamento que eu faço. Então, eu passei a escrever semanalmente, e sobre o quê, né? Sobre alguma coisa que está acontecendo naquela semana. E, geralmente, quase todas as crônicas, eu começo com o que está acontecendo comigo aqui em Turvo, na casa da minha mãe, porque eu moro em Florianópolis. A minha mãe mora na periferia da cidade, num pequeno sítio. Minha mãe é viúva há muito tempo, ela tem Parkinson, esse ano da pandemia, ela decaiu bastante, ela caiu, ela se machucou, não consegue mais caminhar. Então, para mim, foi, além do aprendizado de cuidar da minha mãe, de perceber as limitações dela, eu escrevia sobre o que estava acontecendo comigo, com a minha mãe, com as memórias dela, ouvindo ela, e
E fui indo. E aí, quando chegou agosto, não, julho, me pediram para publicar em forma de livro. As pessoas iam me pedindo, tem que publicar. Então, resolvi publicar. E então saiu o primeiro volume de Crônicas da Incontingência da Clausura, Cotidianos da Pandemia. Eu chamei esse título porque a primeira crônica eu botei Incontingência da Clausura, porque eu achava que não ia passar tão rápido. Uma coisa incontingente é uma coisa que demora, né? E eu tinha razão naquele momento, assim, né? Me deu aquele insight de que essa pandemia não ia ser fácil e não ia ser rápida. E então eu escrevi, as primeiras 25 crônicas estão nesse livro, elas versam sobre, assim, vários eixos, mas um deles é sempre a denúncia ao que está acontecendo no Brasil e no Estado, e na questão política, e contra o fascismo, e contra o desmando com a questão do vírus e da pandemia, contra essas questões políticas. O segundo eixo é sempre verificando o que está acontecendo no Brasil, no Estado, enfim, às vezes no mundo, no que tange a violência contra as mulheres e contra meninas. E aí entram a violência doméstica, entra a questão do estupro, a questão do aborto, a questão das mães que morrem que estavam morrendo pelo Covid, das mulheres que estavam empobrecidas, né? Então, o eixo é esse. E o terceiro eixo são as memórias da minha mãe, que eu vou ouvindo coisas que ela vai me dizendo, coisas que eu nunca tinha ouvido, porque a pandemia me fez com que eu ficasse com ela. Depois de mais de 30 anos que eu saí de casa, voltei, e eu nunca tinha ficado mais do que 15 dias com ela. E dessa vez eu fiquei 2 meses, e foi uma vez ou duas só, porque eu vinha e voltava, né? Sempre trabalhando e tal, só ficava um final de semana com a minha mãe. E aí eu reaprendi coisas e comecei a ouvir com mais atenção as coisas que a minha mãe dizia. Então, as crônicas, elas vêm permeadas das memórias da minha mãe, sempre, em cima daquilo que é o tema, né, da semana. E, às vezes, eu não tinha um tema, assim, definido, a minha mãe falava num assunto na hora do almoço, eu digo, é sobre isso que eu quero falar, é sobre os partos, é sobre a questão do casamento. Né, ela me contava uma coisa muito curiosa que tem a ver com gênero, tem a ver com a história das mulheres, a história da minha nona, da mãe dela, as dores, os sofrimentos, os pavores, e tudo misturado com a pandemia, enfim. É isso. O livro Crônicas da Contingência da Clausura é isso. Que trata, né? Então, ele foi publicado, ele está circulando por aí, né, no portal, ele está todo no portal Catarinas, mas enquanto livro, ele está na livraria Livros e Livros, em Florianópolis, que eles mandam pelo correio, é só pedir pelo site, e ele saiu pela editora As Letras Contemporâneas, né, que o editor Fábio Brugman e o Daniel Meyer. Então, e eu agradeço, né, o Portal Catarinas, que me deu essa oportunidade também de escrever em nome da Paula Guimarães. E agradeço também a Angelita Corrêa, que diagramou o livro, que ficou lindo, a Rejane Vilke, que revisou, né, enfim, e quem lê, né, o meu maior agradecimento são as pessoas que foram lendo, foram me incentivando, e eu fui escrevendo, e continuo escrevendo cada vez mais, porque eu não sei ficar sem escrever. Escrever, para mim, sempre foi, enquanto historiadora. Eu fui professora de História e Relações de Gênero durante 28 anos, primeiro na Univale, depois na UDESC 23 anos, e sempre tive a fúria de denunciar as violências contra as mulheres, e não poderia ser diferente, né? Então, todas essas crônicas, elas têm esse foco, assim, né, denunciar as violências contra as mulheres e contar a história das mulheres. É isso. Ouvindo você falar, Marlene, também tem um aspecto de resgatar um pouco da história também, a partir da memória da sua mãe, né, da sua família, né, porque pelo que tu fala e pelo que tu escreve, né, tem também muito que a sua mãe conta, né, ela acaba te inspirando, né, a abordar vários temas, né. Sim, a minha mãe é minha inspiração. Eu conto numa crônica, e já contei em vários lugares, que quando eu tinha 18 anos para 19, 18 para 19,
eu morava em Turvo, porque até os 10 anos de idade eu morei no interior do interior do interior do município de Nova Veneza, bem no interior de uma comunidade rural chamada Vila Maria. Com 10 anos a gente mudou para Turvo e aqui eu pude fazer o segundo grau. Quando eu terminei o segundo grau, meu pai estava muito doente, minha mãe era funcionária pública, tinha passado no concurso, mas ganhava uma miséria e trabalhava que nem uma louca, né? Ela era faxineira de uma escola estadual, e eu cuidava dos menores, que eu sou a mais velha, éramos 6. E aí, eu queria muito fazer faculdade, e terminando o segundo grau, eu falei para minha mãe, eu queria muito estudar, porque eu já lia muito, já era muito curiosa, né? Não queria namorar, não queria casar, eu queria estudar. Neguei, né, vários namoros, porque eu queria estudar. Então, a minha mãe disse assim, vai, minha filha, vai estudar, uma mulher tem que ser independente, uma mulher não pode depender de homem, vai estudar, minha filha. Nossa, quando ela disse isso, ela me deu asas, ela me abriu as minhas asas, né? Eu fui para Florianópolis com 19 anos e comecei a faculdade de Sociologia, e dali eu fiz História, depois fui trabalhar na Caresc, depois dei aula na Univale, depois passei no concurso da UDESC, então eu fiz carreira dentro da História, né, que eu sou sociólogo, mas depois historiadora, onde eu fiz carreira. E assim, não poderia ser diferente a minha história no sentido da escrita, né? Porque o feminismo me acompanha desde sempre e me acompanha pela história da minha mãe, porque a minha mãe foi e não é só da minha mãe essa história, eu tenho absoluta certeza que é de muitas mulheres da idade dela, ou da geração anterior da dela, e também da geração posterior da minha mãe, que tiveram que malhar, que batalhar muito, sofreram muito, não tiveram ajuda dos seus maridos, muitas vezes né, sofriam até violências, e deram conta, se viraram, resolveram os problemas, trabalharam, fizeram com que os filhos estudassem, moraram mesmo, né, morejaram, como se diz, e deram conta. Então, eu vendo essa história da minha mãe, é claro que eu não podia ser diferente, né? E eu tenho uma filha que tem 28 anos e que também vai pelo mesmo caminho, trabalha com histórias, né, dá cursos hoje no mundo inteiro sobre feminismo, gênero, equidade, inclusão e tal, bem legal. Chega a emocionar, né, essa tua fala, porque aí a gente começa a lembrar da mãe, da avó, né, de morar no interior, né? A minha avó, a mãe da minha mãe, uma daquelas mulheres daquele tempo, né, nossa, sei lá, 80 anos atrás, como é que era, né, viver uma adolescência, casar, ter 10, 12 filhos, se submeter aos maridos, né, não ter direito a nada, enfim, tudo isso aparece nas minhas crônicas. Uma vida de trabalho não remunerado, né, um trabalho exaustivo, né? Trabalho, muito trabalho não remunerado, a maioria das vezes as mulheres não viam a cor do dinheiro, porque, né, eram os homens que administravam tudo e faziam e desfaziam, e a minha mãe só foi tomar conta das rédeas e da vida dela quando ela arrumou esse emprego aqui em Turvo, que a gente mudou para Turvo, eu tinha 10 anos, quando eu tinha 12, ela fez um concurso para faxineira da escola e passou, e minha mãe sempre foi muito inteligente, ela não pôde estudar, ela sempre disse que como eu não pude estudar, meus filhos vão estudar. Então, ela foi a nossa salvação, assim, né, esse concurso. Daí meu pai já era doente, já tinha sofrido um acidente numa época anterior, então já tinha problemas, começou a beber, e acabou morrendo, né, faleceu, eu tinha 23, 24 anos, estava fazendo a primeira faculdade, tinha terminado a primeira faculdade, e a minha mãe segurou tudo, viúva, né, segurou me lembro do dia que a gente saiu do cemitério, enterramos o meu pai, viemos caminhando, né, que na época não tinha carro, para casa, minha mãe segurando as mãos nossa, né, dos meus irmãos menores, e eu do lado, e agora, mãe, alguém perguntou, ela assim, agora vamos seguir em frente, a vida segue, vamos em frente, tem que ter coragem. E fomos embora, né? Eu me emociono quando me lembro dessa cena. E assim, então eu fui, né? Eu fui estudar e essa referência feminista da minha mãe sempre me acompanhou. Né? E a minha mãe, então, por isso ela é a personagem. Ela vai lembrando as coisas e eu vou me enternecendo, eu me enterneço muito com ela, muito, muito, muito. Sinto tanto que ela adquiriu o mal de Parkinson,
que ela está perdendo a memória, se esquece muito das coisas, mas eu cuido, faço o que posso, tanto que estou ficando aqui mais em Turva do que na minha casa em Florianópolis, para poder, né, revezar com meus irmãos o cuidado com a minha mãe, porque ela merece, minha mãe merece. Marlene, e você está escrevendo um novo livro? Ah, sim, porque eu fiz bom, eu já escrevi vários livros, né, tenho até o livro premiado, que foi da minha tese de doutorado, que se chama Memórias de uma Outra Guerra, Cotidiano e Medo durante a Segunda Guerra Mundial em Santa Catarina. Esse livro saiu em 2004, com segunda edição em 2005, ganhou o prêmio de melhor livro do ano do Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina, em 2005, e tem outro sobre prostituição, sobre isso, sobre aquilo, muitos artigos, muita coisa escrita. Mas as crônicas, é a primeira vez, eu nem sabia cronista, a pandemia me levou para esse lado, né? Depois eu quero falar da poesia também, que me acompanha desde sempre. Então, o segundo livro é o restante das crônicas quando fechou um ano, porque eu comecei a escrever no dia 20 de março de 2020, quando começamos a história da pandemia no Brasil, né? E aí escrevi até 20 de março de 2021, que deu um ano certinho de crônicas, uma por semana. No começo tem até duas por semana, porque no começo eu estava muito eufórica, né? Escrevi até mais do que uma por semana. Então, o segundo volume do livro vai ser as crônicas da número 26 a 54. E elas versam sobre temas que foram acontecendo, e elas são mais, como é que eu vou dizer? Elas aprofundam alguns temas e elas tratam também da memória da minha mãe e do que está acontecendo no país, e eu vou acompanhando a pandemia, mostrando o que está acontecendo no Brasil, né, através das crônicas. Então, o segundo livro é isso. E eu também tenho um projeto de fazer um livro chamado Feminismo e Poesia, que era o meu projeto pós-aposentadoria, mas a pandemia me botou num outro lugar, mas esse projeto não está morto, ele existe. Que eu sempre escrevi poesia, sempre escrevi contos e poemas, desde que me conheço por gente. E nas décadas de 80, quando eu saí de casa da mãe, em 79, eu fui morar em Florianópolis, na década de 80, eu queria falar, eu queria me expressar, e nós mulheres não tínhamos lugar de expressão. Nós éramos caladas, nós éramos silenciadas, nós não tínhamos direito à voz. Então eu escrevia compulsivamente poesias sobre o que eu via, e tem muitas sobre as mulheres, né? Depois passou esse tempo, passou a década de 80, a década de 90, entrei na faculdade, fui dar aula, e as coisas foram mudando, mas as poesias ficaram guardadas. E agora com a pandemia, não, minto, com o processo que eu sofri, né, um processo por uma ex-aluna, naquele momento eu fui buscar os meus guardados, porque a Paula Guimarães do Portal Catarinas queria fazer um documentário sobre mim, um histórico, e eu comecei a achar as coisas, né, buscar as caixas, abrir as coisas, e as poesias começaram vindo, e a Paula ia lendo e dizendo, isso é um tesouro, e eu assim, aí eu disse, nossa, eu tenho isso tudo, né, então eu me programei para trabalhar esses poemas, fazer um livro chamado Feminismo e Poesia, resgatando o que eu pensava e como a gente vivia enquanto mulheres nas décadas de 80, 70, né, mas 70 eu ainda morava em Turvo, embora eu já escrevesse, principalmente na década de 80, quando saí da casa da mãe, e na década de 90. E claro, escrevi sempre depois poesias, mas essas dessa época, elas são muito fortes, né, elas mostram um momento onde a gente precisa falar. Então esse é meu terceiro projeto, digamos assim, para logo, assim, né? Mas o livro que você perguntou, o segundo volume, ele está sendo diagramado nesse momento, vale a pena acompanhar, porque quem lê as primeiras 25 crônicas vai querer ler as outras, porque a continuidade delas eu acho bem legal, assim, né? Eu me interneço com o que escrevo, com o que escrevi. Eu sempre fui... Eu sempre fui otimista, assim. Por exemplo, a minha tese de doutorado, há anos que eu não pego meu livro, porque, né, as coisas andam. Às vezes alguém me pede alguma coisa, eu pego meu livro da tese sobre a Segunda Guerra, começo a ler e começo a chorar, porque eu digo, nossa, eu escrevi isso, como é que eu consegui naquele momento, com tanto problema, tanta dureza, trabalhando sem tempo, sem afastamento do trabalho, eu fiz uma tese de 500 páginas que foi premiada. Digo, nossa, então assim, eu costumo gostar do que eu escrevi no passado, então
vamos embora. E mais uma coisa, eu escrevo porque sou militante, né? Sempre fui militante pelas causas das mulheres, pelas causas feministas, pelas causas dos direitos humanos, pela democracia, por justiça social, por liberdade, por equidade de gênero. Então, essas minhas questões sempre estiveram presentes em tudo que eu escrevi, desde quando eu escrevia poemas duros, assim, né, poemas com verve contra as violências, porque não podia falar, e quando eu pude falar, então eu joguei isso nos textos. Então, tudo que eu escrevi, que continuo escrevendo, é um chamado à resistência, um chamado a, ao fim das violências contra as mulheres, contra todas as pessoas, e tendo o feminismo como um projeto generoso, porque o feminismo não é um movimento das mulheres. O feminismo é um movimento que busca o fim da desqualificação das mulheres, o fim dos preconceitos, mas quer um mundo onde homens e mulheres vivam em paz. Não quer matar os homens, quer a paz entre os homens e mulheres. Então, o feminismo é isso. E o gênero, então, né, já é uma categoria de análise que eu acho que você vai perguntar. Eu estava preparando uma pergunta aqui, de acordo com uma fala sua anterior, né? Mas já estava no meu radar falar sobre isso. Tu falou sobre o processo que tu sofreu uma ex-aluna, você falou agora das feministas, né? O feminismo não é ódio aos homens, né? Não é destruição dos homens, como prega a sua ex-aluna, né? Que hoje é deputada, né? E você sofreu essa perseguição, que foi do movimento da Escola Sem Partido, de outros grupos conservadores, né? Ao mesmo tempo, você se tornou, para nós mulheres feministas, um símbolo de resistência. Que peso tem isso na tua vida? Nossa, então, eu estava dando aula, em 2013, eu dei aula para um turma de pós-graduação da UDESC, História e Relações de Gênero, e eu tinha uma aluna, que aliás era minha orientanda, lá do Oeste de Santa Catarina, e que eu não percebia, né, enfim, ela era uma aluna como as outras, e como eu tratava todo mundo igual, só que chegou no final do semestre, ela colocou no YouTube um vídeo, uma entrevista que ela deu, assim, esculhambando com a disciplina, com conhecimento do gênero e do feminismo e tal. E eu a chamei para conversar, porque, né, e ela disse, não, eu lá fora sou uma e aqui dentro eu sou outra. Eu falei, não, tu tá ligada a mim, por um programa de pós-graduação, por uma linha de pesquisa, nós somos orientanda e orientadora e temos que ter uma relação de confiança né, não pode ser assim. Daí ela insistiu, não, lá fora eu faço uma coisa, mas aqui dentro eu vou fazer tudo o que a senhora quiser, fazer uma dissertação, quero ser aprovada no mestrado e tal. Daí eu perguntei, você não acredita no que você faz? Então ela falou, não, eu não acredito naquilo eu não acredito no feminismo, não acredito em nada disso, mas eu vou fazer. Aí eu falei, não, então eu não oriento uma pessoa que não acredita naquilo que pesquisa. Tá, daí ela foi orientada por outros professores, ela teve problemas no meio, ela se divorciou, me parece, enfim, mas não acompanhei a vida dela, só soube que em 2016 ela reprovou no mestrado, não foi comigo, eu soube isso depois, e uns 20 dias depois eu recebo lá no Laboratório de Gênero e Família, no Laboratório de Relações de Gênero e Família da UDESC, onde eu era ligada, ainda sou, eu recebi uma intimação para comparecer a Chapecó por uma intimação, por uma denúncia dessa ex-aluna. Eu levei um susto sem tamanho, porque nunca me acontecera isso, né, nunca recebi uma denúncia de nada, e não sabia do que era. E aí foi, né, a Prudesc me ajudou, a minha associação, uma advogada para me defender, só que a advogada não entendeu o tamanho da coisa que tinha por detrás, porque ela me processou com o teor da Escola Sem Partido, porque eu era feminista, era professora de gênero, e ela era antifeminista, e abominava tudo que tinha a ver com os direitos das mulheres, e ainda me acusava de ter obrigado a ler um capítulo de um livro, ou um livro, chamado Eunucos pelo Reino de Deus, a Igreja, a Sexualidade, a Mulher, a Sexualidade e a Igreja Católica, esse é o livro. E assim, eu não obriguei
eu não obrigo ninguém a ler, eu tinha né, uma série de textos, e foi uma escolha, não me lembro se eu sugeri, se ela escolheu esse texto. E aí, apresentou e tal. E aí, ela me acusa que eu obriguei ela a ler um texto com o qual ela não concordava, que é um texto que mostra, né, uma autora alemã que mostra a misoginia da Igreja Católica e todas as agruras que as mulheres passaram pelos dogmas, né, pelos modelos que o catolicismo, enquanto religião, porque eu não estou falando de fé, a fé de todo mundo eu respeito, cada um tem a sua fé, a sua religião também, mas enquanto instituição, igreja, né, como que foram feitos os discursos sobre os corpos e as condutas das mulheres. E então ela não gostou de ter lido esse livro e me processou. E aí foi uma novela, porque a gente não sabia como fazer. Em março de 2017, esse processo veio a público, porque até então eu não sabia como lidar, estava no privado. A minha Associação Nacional de História colocou uma nota na internet, e a partir disso a minha vida era do público, né, das redes sociais. O que aconteceu, então? Eu, num primeiro momento, fiquei muito assustada, eu, né, tive que trocar de advogada naquele contexto, naquele fervo todo, perdi a voz, inclusive, porque não conseguia lidar muito bem com aquilo, é difícil, né, mas não tive licença médica, não quis nada, continuei trabalhando, continuei dando aula com muita dificuldade, porque, imagina, né, os alunos todos sabendo o que estava acontecendo, e numa sala de aula tu tem pessoas que pensam diferente, né, e sempre pisando em ovos, mas dei conta, e continuei a minha vida, só que aí eu comecei, daí eu tive as audiências, né, várias audiências, umas em Florianópolis, umas em Chapecó, com testemunha, nossa, foi uma incomodação sem precedente. Mas aconteceu uma coisa, a partir do momento que eu me fortaleci, né, 1 mês e meio, 2 meses depois de começar o processo, de vir a público, eu passei a me fortalecer e a falar. E o fato de eu falar nos lugares que me convidavam, eu cada vez mais eu me fortaleci, cada vez mais eu percebia a importância que tinha de levar essa bandeira, de defender o gênero e o feminismo, de defender que esses temas, né, sexualidade, gênero, feminismo, direitos humanos, a diversidade, estivessem nos currículos escolares, porque, né, vocês sabem que a grande questão dos conservadores da escola sem partido é a questão do gênero, né, da sexualidade. Não pode falar em sexo e gênero porque vai destruir as famílias, as crianças e tal, e não é nada disso, pelo contrário, né, falar em sexualidade, em gênero, feminismo é fazer com que as pessoas, as crianças, entendam que esse mundo tem violências, que elas precisam se proteger, que elas precisam principalmente respeitar, né, o outro, a outra, os meninos respeitar as meninas, enfim. O gênero é uma categoria de análise para a gente entender esse respeito às diferenças, né? Entender como que foram construídos os discursos de que menino não chora, de que menina tem que brincar de boneca, e por aí vai. E aí eu passei a viajar, então, no ano de 2017, 2018 e 2019, eu perdi a conta, acho que mais de 100 viagens pelo Brasil e pelo Estado, e em todos os lugares, falando sobre, defendendo, né, essas causas e falando sobre isso. E o mais importante de tudo foi o fato de que em todos os lugares que eu fui, olha que eu fui do interior do Amazonas ao interior do Rio Grande do Sul, né, assim, para o Nordeste, para todo lugar, nos lugares, assim, que eu jamais pensei que eu fosse, né, e em todos esses lugares havia um público muito grande, ansioso por conhecimento e ansioso por entender o que era o feminismo e o gênero e na defesa dessas questões, né? Então, esse público, as pessoas compreendiam isso. E isso foi o mais importante de tudo. No fim das contas, eu passei por um perrengue e fui processada, mas pude, né, levar essa bandeira, pude fazer com que muita gente falasse sobre o tema e pude provocar uma resistência muito grande. Tanto é que
com a resistência minha, com a resistência do professor Fernando Pena, com a resistência de outros, não vou citar aqui porque tem muita gente, outros tantos professores e professoras depois do meu processo, antes também, né, mas principalmente depois, a Escola Sem Partido foi, inclusive, agora acabou, né, o próprio autor dela disse que ela não vinga, não vingou e tal. Ou seja, foi um jeito de calar os professores, de amedrontar professores, de questionar a liberdade de cátedra, enfim, foi um pandemônio na vida de professores, alunos, professoras, e que era inconstitucional, e sabemos que era, e é inconstitucional não lidar com esses temas, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, está na nossa Constituição, né, portanto, está na Lei Maria da Penha, portanto, é absolutamente constitucional trabalhar esses temas transversais na educação dos jovens, crianças e jovens, né? E então a força fez com que a gente resistisse, mas estamos sempre na resistência, cuidando, porque não está fácil. Estão cada vez mais querendo calar as mulheres e nos colocar de volta para a cozinha sem direito a nada. Não vão conseguir, porque nós existimos. As mulheres farão a revolução feminista, feminista. Serviu para que ampliasse a sua voz, né? E aí a professora falava não somente por si, mas por todos os professores, pelos defensores da liberdade, dos direitos humanos, da diversidade, enfim, falou em nome de muitas pessoas, né? Falou em nosso nome, Sim. né? Como feminista, né? Sim, isso foi a parte mais importante, porque eu levava a causa que não era minha, não era só minha, era minha, mas não era só minha. Era uma causa dos professores, dos alunos, das alunas, das professoras, das pessoas que entendiam o dilema que estava acontecendo. Então, assim, pensando nesse sentido, eu fui a voz que, né, conseguiu levar essas tensões e fazer o debate e o diálogo, né? Isso me deu muita, como é que eu vou dizer? Me deu muita força, né? Porque eu tive muita gente brigando junto comigo, e isso me deu muita força. Então, se eu pude levar essa bandeira e continuo levando, né? Porque eu estou sempre falando sobre, eu estou escrevendo sobre, eu não me omito de falar, eu não fujo da área, eu continuo na militância sempre. E é importante, como a professora falou, estarmos vigilantes, né? Muito porque vigilante. Essas questões, né, elas vão e voltam, né? Elas voltam com outra roupagem, né, de outra forma. Então, essas restrições de liberdade, esse pensamento conservador, ele está presente na sociedade, né? Então, nesse momento, depois de 2014, 2015, nós estamos, né, dentro de um recrudescimento desses conservadorismos muito muito atrasados, né, e muito tacanhos, digamos assim, que querem a volta, sei lá, à Idade Média. E não tem dúvida que a gente tem que ficar sempre alerta, na resistência, falando sobre sempre, denunciando sempre, e que esses temas continuem sempre em evidência, porque o conservadorismo que estamos vivendo no Brasil, que também não é só no Brasil, né, é um movimento que abrange bastante lugares do mundo, e infelizmente, basta a gente pensar o caso da Hungria, por exemplo, da Polônia, né, 2 países que as mulheres que tiraram todos os direitos, assim, né, todos, e é isso que querem fazer aqui no Brasil, embora não conseguirão, né, mas querem tirar os direitos das mulheres, tirar o direito dos homoafetivos, tirar o direito dos índios, tirar o direito dos pobres, o direito das pessoas que têm alguma necessidade específica, enfim, né? E nós ficamos. E as mulheres são as mais visadas. Por que as mulheres são as mais visadas? Porque tem o conteúdo religioso. E o conteúdo religioso é que, para o bem e para o mal, tem sido mais para o mal. Porque o conteúdo religioso está sendo usado para controle das mulheres, né? Está sendo usado como arma política.
Então, é só a gente lembrar do que aconteceu na última eleição, né? Faltavam uns 15 dias, 10 dias menos, acho, para o dia da eleição, esses conservadores fazendo uso político disso, taxaram o tal do kit gay, né? Como se a esquerda fosse toda voltada para uma questão que é assim, vamos ensinar as crianças a fazer sexo. Gente, que absurdo! Hoje a gente sabe, depois a gente já sabia na época, né? Mas está tudo provado que tudo isso não existiu. Mas foi o uso político do gênero, do feminismo, do corpo das mulheres, da educação, e que muitas pessoas acreditaram, porque as forças, né, para convencer pessoas de coisas assim, elas são muito poderosas, são redes muito poderosas, nós sabemos disso, né? E tem muitos pastores e padres no meio disso. E claro que foi o uso político da religião, né? E nós temos que lutar contra isso com unhas e dentes, porque o país é laico e porque as mulheres têm direito aos seus corpos e porque o gênero e o feminismo são temas, assim como a diversidade, os direitos humanos, a equidade, etc., a justiça social, a cidadania, a democracia, são temas que emancipam as pessoas. São temas que fazem as pessoas refletirem e pensarem quem elas são nesse mundo, por que elas estão aqui, a não serem só exploradas, né? Porque a grande questão é emburrecer as pessoas para que elas não se sintam nunca exploradas, para que elas aceitem a miséria social com que vivem, e isso a gente não pode aceitar, né? Então, estamos na resistência sempre, abaixo o fascismo, né? Esse movimento fascista que tem aí. Lutemos contra, sim. Isso mesmo, professora. E para a gente encerrando nossa entrevista, nesse podcast, você é uma escritora feminista, né? Acabamos de falar sobre isso, se posiciona muito bem, né? É uma militante, e acaba inspirando outras mulheres, outras meninas a escrever também, a se expressarem, a terem voz. Fala um pouco sobre isso, sobre como ser inspiração de outras mulheres e meninas na escrita. Nossa, é muita responsabilidade. Então, eu fui uma menina que escrevia, né? Que gostava de escrever, gostava muito de ler. Ler é o meio caminho para a escrita. Se você não lê, você vai ter dificuldade de escrever. Então, a curiosidade leva a leitura leva a escrita, e a escrita leva a querer escrever mais, e a saber mais, e a conhecer mais, e escrever mais. Então, eu quero dizer assim, ó, escrevam, né? Escrevam. Ah, eu não sei o que escrever. Conta a história que aconteceu na hora do almoço, conta o que você viu lá fora, faz uma crônica sobre o dia, faz uma poesia, um poema, né? Ouse, né? Mesmo que isso fique guardado para você, mas ouse. Porque escrever é um ato de libertação. Escrever é também libertar-se, né? Escrever é resistir. Então, eu escrevo, eu resisto. Eu diria para as meninas, jovens, mulheres, jovens homens, pessoas todas que estão estudando ou não, né, que têm curiosidades ou que querem um mundo melhor, um mundo mais humano, que se engajem nos movimentos, que leiam, que militem, que entrem num partido político, evidentemente um partido que apoie, né, os movimentos sociais, as mulheres, os estudos do gênero e do feminismo, ou não, entre num grupo literário, ou faça sozinho, não importa. Importa é você encontrar o seu caminho, e escrever é um deles, né? Escrever é o caminho de libertar-se. Então, bem-vindos e bem-vindas ao clube de quem escreve. Bem legal. Eu amo escrever, e minha filha também ama escrever, e eu amo ler, minha filha também. Que bom, e eu quero que muita gente leia e escreva. Estou à disposição. Professora, eu agradeço muito a entrevista e agora eu peço que você se despeça dos ouvintes do Eureka e a gente encerra essa entrevista. Então, Suzane, nossa, é emocionante sempre falar sobre a minha história, né? Porque eu tenho uma história comum, como de muita gente, mas eu tive
Estive num lugar onde fui processada e isso mudou minha história, né? Me deu outro percurso, a pandemia me deu outro percurso de novo e assim vai. Então, falar sobre essas coisas me fortalece também. Então, eu quero agradecer imensamente a você, Suzane, ao coletivo do Eureka, né? As pessoas que organizam, os professores e tal, e a Uniplac, que oportuniza esse programa, né, a possibilidade de fazer esses podcasts. Agradeço muito, estou à disposição para qualquer coisa que precisarem ou quiserem. Se quiserem me escrever também, né, me procurem lá no Facebook. E o meu livro, né, esse livro, volume 1, está é só entrar na livraria Livros e Livros, colocar o meu nome lá, Marlene de Fábio, você vai já achar meu livro. Eles mandam pelo correio. Eu não tenho, né, o livro para vender. E posso mandar alguns assim, né, quando alguém que me convida, ou algum jornalista, assim, eu mando alguns que eu tenho essa cota. E logo vai sair o volume 2, então, para mim é uma honra estar falando sobre o meu livro aqui com vocês. E sobre essas questões de gênero, feminismo, e sobre a minha vida, e sobre a minha resistência. Estamos juntas sempre. Muito obrigada, querida Suzane. Em cada episódio do Eureka, nossos convidados dão sugestões culturais, no que nós chamamos de o momento A Coruja Quer Saber. A violência contra a mulher que vive no campo é um fenômeno ainda invisível para muitos. O isolamento das propriedades, falta de vizinhos por perto e dificuldade de comunicação torna essa realidade brutal. Também distantes dos serviços de proteção, como delegacias de polícia e abrigos, para onde possam ser encaminhadas, enfrentam violências física, psicológica e financeira. Esse viés perverso que aprisiona as mulheres em casamentos violentos é tema da reportagem Sozinhas, histórias de mulheres que sofrem violências no campo, a primeira indicação deste episódio. Além de Sozinhas, nossa entrevistada também indica o documentário A Cela do Poeta. O curta, que foi lançado este ano, conta a história de um autor em busca do momento sublime da criação, o estado vital e imprescindível para que a obra se manifeste e se materialize. A obra transmigra entre o mundo comum e os recônditos da mente, onde coabitam o autor, musa e o poeta, em constante estado febril de poesia. O Eureka é uma produção do PPG da Uniplac, tem direção geral de Jaime Farias Dresch, divulgação de Rosana Tisato, edição de Jari Carneiro Júnior e é produzido e apresentado por mim, Suzane Faita. Este projeto tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC,